O programa a seguir é livre para todos os públicos. O programa Conexões é um oferecimento de ADV Pharma, segurança e praticidade para toda a família. Amo Vacinas, fazendo bem e prevenindo doenças. Zelo Óticas, a sua ótica de confiança. Cuidar é saúde, onde há cuidado há amor. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou Edivaldo Toledo, estamos direto aqui na TV Mais Brasil, a televisão da região metropolitana de Jundiaí, com retransmissão da TV Três Fronteiras. Seja bem-vindo ao programa Conexões. Hoje eu estou com a Pamela Turati, que é psicopedagoga, especialista em atividades cognitivas, né? Tudo o que nós queremos é manter uma longevidade com qualidade e funcional, né, Pamela? E para isso nós vamos voltar a falar, que nós já falamos em um outro programa, vamos falar novamente sobre estímulo cognitivo. Muito obrigado por ter aceito o convite e para ter uma vida longeva, com qualidade de vida e funcional. O que fazer? Primeiramente, eu agradeço novamente o convite, que é um prazer estar aqui e poder passar essas informações para mais gente, não é? E como você falou, a gente quer envelhecer mas com qualidade, tudo. Fazendo tudo, não é? Sim. E com qualidade de vida. E qualidade de vida é a gente manter a nossa autonomia e a nossa independência. Continuar, desde o que a gente começou a fazer, resolvendo a vida como adultos, até o fim da vida. Sim. Exatamente, né? E para isso a gente precisa manter o nosso cérebro ativo, fazer exercício, botar ele para funcionar realmente, colocar ele fora da zona de conforto, né? Porque tudo que acomoda não se exercita, não vai, não funciona. Então a gente precisa colocar esse cérebro para funcionar de uma forma com que também mantenha essa nossa qualidade de vida, mantenha essa nossa autonomia, essa nossa independência. Tá. E esses exercícios são diversos ou de acordo com a aceitação, como que é proposto esse tipo de atividade cognitiva? Porque tem que ser um desafio, porque se for uma coisa que a pessoa já consiga fazer de imediato, não vai funcionar. Não funciona. Bom, primeiramente a gente tem alguns nichos, tá, né? Por quê? Porque tem pessoas que já são diagnosticadas com alguma doença neurodegenerativa e tem um público também que não tem nenhuma doença neurodegenerativa detectada, mas que gostaria de fazer os exercícios, que pretende manter esse cérebro ativo para continuar funcionando, para continuar com a funcionalidade ok. Então, para tudo isso, existe um raciocínio clínico feito por mim, juntamente com a avaliação neuropsicológica, que é um outro profissional que realiza para avaliar quais são os níveis, em que nível a pessoa está desse diagnóstico. E tudo isso eu faço essa avaliação, avalio a avaliação. Sim. E faço esse raciocínio clínico desse paciente para ver o que é aceitável junto com o diagnóstico dele. O que ele vai conseguir realizar, o que ele não vai conseguir realizar, porque a ideia é você estimular esse cérebro, mas não frustrar o paciente, né? Então, o paciente ele tem um nível, ele tem um grau e eu coloco alguma atividade para ele que ele não vai ser capaz de realizar e eu vou frustrar esse paciente. Sim. Essa não é a ideia, não é? Então, esse raciocínio é individual, é feito pessoa por pessoa, paciente por paciente e os vários recursos que eu uso para trabalhar a estimulação cognitiva, ele pode ser adaptável,
Ele pode não, ele é adaptável. Então, eu tenho um jogo, eu tenho uma atividade impressa, eu tenho uma conversa estruturada, mas tudo isso é moldado para aquele paciente. Tá. Eu posso usar o mesmo jogo com todos os meus pacientes, mas de forma adaptável para ele, para aquele específico, né? E eu gosto muito de destrinchar a atividade. Então, de uma atividade, de um recurso, de um jogo, eu faço 1000, né? Isso que é legal, porque torna mais desafiador, não é? Então, talvez um jogo que todo mundo conhece, eu incremento, coloco alguma coisa a mais, peço alguma coisa a mais para aquele paciente naquele momento do jogo, e aquilo vai se adaptando, vai se tornando mais legal, mais interessante, desafiador, e é novidade para o paciente, não é? Sim, né? Então, tudo aquilo que você consegue reformular é novidade para esse público, mas, Pamela, eu quero falar em especial daquele pessoal que ainda não tem um diagnóstico, né? Ou talvez nem tenha o diagnóstico, mas quer prevenir, quer tardiar algum avanço. Eu tenho muito o anseio das famílias que meu pai teve demência. É lógico, a gente sabe que não é genético, mas a pessoa também não quer passar por aquela situação. Sim. O que ela pode fazer com você ali, que ela consegue manter a cognição dela do jeito que está, ou melhor ainda, ou melhorar, né? Como que ela pode desenvolver isso? A gente continua fazendo as atividades, continua com os desafios voltado para aquele paciente que quer adquirir reserva cognitiva, não é? Então, quando o paciente não tem o diagnóstico, ele mantém a vida ativa, continua trabalhando muitas vezes, ou então não, se aposentou, mas continua viajando, resolvendo as coisas de casa, mas pretende fazer algo a mais, não é, para poder estimular esse cérebro de uma forma diferente, não é? Porque eu digo sempre que o estímulo cognitivo, ele inicia quando a gente acorda e termina quando a gente vai dormir. E mesmo assim, muita coisa continua acontecendo com o nosso cérebro, né? Nós que temos vida ativa, continua trabalhando, continua exercitando todas as tarefas do dia a dia, tudo é um desafio, tudo precisa das nossas funções cognitivas para ser realizado. Mas esse paciente que pretende adquirir reserva cognitiva também tem algo específico para ele, também tem o raciocínio clínico que eu faço para entender como funcionou a vida dele até ele chegar a mim, para entender o que ele fez nessa vida, qual é a escolaridade dele, qual é a intelectualidade dele, o que ele fez, com que ele trabalhou, o que ele gostou de fazer a vida inteira, mas agora não faz mais ou continua fazendo. Então, tudo isso faz parte da bagagem para eu poder criar um plano de estimulação cognitiva para essa pessoa, para esse paciente. E os exercícios, as atividades são todas moldadas, como eu já falei, para cada paciente. E isso tudo vai me gerando mais informação ainda, porque eu vejo se ele conseguiu ou não, se foi fácil ou não, não é? E tudo isso vai sendo os próximos, vai me dando ideias para os próximos. Muita coisa sou eu que crio, muita coisa é a partir de coisas que já existem, né? Recursos que já existem, mas que muito também eu vou extraindo coisas do que já existe também, para poder criar esse plano para esse paciente. E também uma coisa que faz parte do meu atendimento é a orientação. Porque não basta só aplicar atividade, não é mesmo? Não é chegar, olha, essa atividade de hoje, faz aqui, pronto, acabou. Então, faz parte do meu atendimento uma orientação. Porque a estimulação cognitiva não é só aplicar atividade, não é só até logo, até o próximo encontro, não é? A gente tem uma continuidade, então eu preciso saber se a vida daquele paciente realmente está andando da forma que tem que andar. Se ele está dormindo bem, se ele está se alimentando bem, se ele tem feito exercícios físicos, que é muito importante e anda junto com a estimulação cognitiva também. Se ele tem se estressado muito, se ele tem depressão. Então, tudo isso faz parte do meu atendimento.
Então tem a orientação, tem uma conversa, tem um acolhimento. Muitas vezes aqueles pacientes precisam apenas ser ouvidos, mas como a minha formação é psicopedagogia e não apenas psicologia, então o meu trabalho é voltado para esse acolhimento, esse afeto, esse atendimento mais humanizado junto com a atividade. E tudo isso faz diferença. Total. Faz diferença. Total. Porque o vínculo que a gente cria, que eu crio com o meu paciente, me deixa esse paciente mais perto de mim para eu poder atingir o objetivo que eu preciso atingir. Para eu poder me conectar com ele, saber o que ele precisa, até onde ele vai, como ele vai, se ele vai bem, se ele não vai, se tá legal, se não tá. Conhecendo melhor ele, tendo mais esse vínculo, as coisas fluem melhor. Então, o meu vínculo com os meus pacientes tem que estar muito alinhado para eu poder conhecer bem ele e realizar o meu trabalho da melhor forma possível. Verdade. Pamela, só um recado para esse pessoal novo da nossa área da saúde que vai nos atender, né, futuramente, daqui uns 20, 30, 40 anos, ou talvez até menos. Esse pessoal tem que aprender a ouvir o paciente, né? Metade do tratamento é o acolhimento. Exatamente. Isso para qualquer área, né? Seja a área cognitiva, seja a área de nutrição, seja a área do cuidado físico, enfim. Metade do tratamento é a atenção, né? Exatamente. E para os médicos, né? Outro recado, que é outra parte muito sensível que a gente sofre, é muito mais escutar do que auscultar. Né? Então, Exatamente. Metade do tratamento, repito, é ouvir a demanda do paciente, né? Que muitas das vezes é uma conversa. Uma conversa que você está ali inteiramente, né? Ouvindo a pessoa, olhando olho no olho, tocando a pessoa. Eu já tive muitos atendimentos em que a atividade ficou para depois. Né? Porque naquele momento a pessoa precisava ser ouvida, precisava ser olhada com carinho. O acolhimento. O acolhimento total, né? É aquele momento em que ela tem para contar alguma coisa que ela gostaria de contar, e isso não deixa de ser estimulação, não é? Mesmo, como eu falo, uma conversa estruturada muitas vezes faz mais efeito do que uma atividade impressa, não é? E eu aviso bastante os meus... A família dos meus pacientes, porque não vão achando que tem que ter atividade, tem que ter lição no caderno, igual quando é na escola, né? Nossa, mas não fez nada. Atividade hoje. Não é só manual. Não é. Né? Não é só impressa, não é só manual. Escrita, não é só aquela coisa que você pega e fala, nossa, fez atividade hoje, né? Então a estimulação tem esse diferencial. Porque uma conversa estruturada, onde a pessoa está falando ali, está recordando do que aconteceu com ela, está estimulando a linguagem, está estimulando o vocabulário, está recordando, buscando lá na memória o que ela fez, como que foi, enfim, contando o que ela tem ali para contar naquele dia, naquele momento. Esse olho no olho, o contato, o afeto, conta demais, precisa disso, eu preciso ter isso com os meus pacientes, para que tudo flua da melhor forma. E como eu estava falando também, esse contato, esse afeto e esse vínculo também que me gera a possibilidade de olhar para a vida inteira do paciente. Então, como ele está se alimentando, como ele está dormindo, como está a vida dele antes, depois, durante esse tratamento da estimulação cognitiva. E os fatores de risco e os fatores protetivos também, que é tão importante que está na nossa mão. Sim. Não é? Como o tabagismo, o sedentarismo, deixar o exercício de lado e não praticar nenhuma caminhada, nem buscar o pão na padaria. Enfim, essas coisas, esse contato que eu tenho e essa intimidade, vamos dizer assim, de poder falar, olha, vamos praticar um exercício, vamos melhorar o sono, vamos melhorar a alimentação, porque a estimulação cognitiva é global, vamos dizer assim. Não é só a atividade ali do manuseio, é a atividade do dia a dia. Isso. Né? E como você estava falando também desse olhar, dessa escuta que os profissionais da área da saúde precisam ter hoje em dia,
com os seus pacientes, o meu trabalho também faz parte, né? Olhar para esse todo e saber realmente, olha, hoje eu vim aqui, eu estou aqui, vamos fazer o atendimento, como que você tem passado os últimos dias? Essa é a minha pergunta inicial, para começar esse acolhimento, para começar o bate-papo e a gente poder desenvolver a atividade, realizar o que a gente tem para realizar ali naquele dia, naquele momento. Então, eu preciso saber como é que foi o dia do paciente, como que foi o médico, como que foi o retorno, como que foi a cirurgia que fez semana passada e que, enfim, olhar para esse paciente como um todo, olhar para a vida dele, ter essa atenção. Eu acho que um dos grandes motivos, Pamela, da gente tentar levar a vida com leveza, também que faz parte do estímulo cognitivo, é dar risada das próprias situações também, né? Não conseguiu fazer, teve uma dificuldade, teve alguma falha, levar isso com leveza. Sim. Né? Eu acho que isso é o principal também do tratamento, né? Não deixar o paciente se martirizar, que ele não conseguiu fazer ou que aconteceu qualquer falha, aconteceu qualquer erro. Lidamos com pessoas e acontece, né? E tá tudo bem. E tá tudo muito bem, né? Porque é a vida como ela é, Sim. não é? Foi muito importante você falar isso, porque a estimulação cognitiva, ela não é uma atividade de acertos e erros. Então, a vida não é, né? Basicamente, já começamos por aí, né? A vida não é. Mas, às vezes o paciente está lá todo preocupado se vai conseguir, se não vai conseguir, mas eu sei que ele pode ser capaz daquilo, porque eles têm aquela ideia de que já tenho certa idade, não estou mais para isso, não consigo mais fazer isso, não vou conseguir resolver isso, mas por puro preconceito, até da sociedade que já colocamos isso na ideia, né? E isso é uma bobagem, porque nosso cérebro funciona e consegue se moldar e consegue se modificar até o fim da nossa vida. Então, foi muito legal você falar isso, porque, como eu já disse, vou repetir, a estimulação cognitiva não é acertos e erros. Olha, fez certinho, nota 10. Não tem isso. Não tem correção. Não tem correção, né? O idoso, ele já passou a vida inteira aprendendo. Ele chegou numa etapa da vida dele que ele não precisa de ninguém para falar, olha, você errou aqui, você acertou aqui. Não. Né? A estimulação cognitiva é o estímulo que conta, é o quanto que ele conseguiu sair e colocar o cérebro para funcionar, se mexer, se modificar, e ele é capaz de fazer tudo isso, e o quanto que ele exercitou o que eu preciso ali naquela atividade. Então, se ele acertou ou errou, isso é o de menos. Não é? E já teve atividade que eu, ao digitar mesmo, saiu faltando alguma coisa, uma letra a mais, uma letra a menos, e vira risada, vira brincadeira, porque eu falo, eu fiz de propósito para ver se você está esperto. Gente, viver isso, né? De erros, acertos, e é uma construção. Agora na imagem vocês visualizam algumas atividades que a Pamela propõe. Você quer falar um pouquinho sobre elas? Isso, tem bastante aí do que eu trabalho, os vários recursos, como eu já falei também. Então a gente tem jogos, atividades impressas, jogos de tabuleiro, pintura, às vezes até ali tem até uma foto num jardim com uma flor na mão, a gente explorar essa parte do tato, a parte sensitória, assim, de você colocar aquilo na mão e sentir o que é aquilo, porque chega num determinado estágio da doença em que a pessoa já não consegue mais relacionar. O que ela consegue tocar, o que seria aquilo, sentir aquela textura, aquele perfume, enfim. Então, esses são alguns dos recursos com que eu trabalho. E como eu já falei também, de uma atividade vira outra, e vira outra, e vira uma conversa, vira uma brincadeira. Sai uma música ali porque falou uma palavra que remeteu a uma música, e aí a gente começa a cantar a música e a pessoa começa a lembrar daquela música. Então, o atendimento, ele tem diversas formas de começar e diversas formas de terminar também. Às vezes eu tenho algo muito preparado, como sempre, os atendimentos são programados, tem um cronograma.
porque as várias habilidades precisam ser trabalhadas, então tem todo um cronograma das habilidades que eu vou trabalhar naquele dia, naquela semana com os meus pacientes. Mas às vezes o atendimento começa de uma forma, no meio do caminho entra uma conversa, que daí pode surgir uma outra atividade de uma outra forma e aquilo fica bom. Flui da mesma maneira. Às vezes melhor do que aquilo que você programou. Exatamente, naquele momento. Porque, por exemplo, acontece muito no grupo que eu atendo. São vários idosos. Então a gente começa a conversar no acolhimento e aquilo vira uma outra coisa e daí a atividade, eu já suspenso a atividade que eu programei para aquele dia, porque dali eu consigo tirar mais coisas, porque aquele pessoal está numa sintonia, num diferencial ali, que aquilo tá pedindo, tá indo bom daquele jeito. Então eu suspendo a atividade que eu tinha programado, deixo para o próximo, ou enfim. E aí eu conduzo a atividade daquela forma que está sendo, porque dali está saindo coisa boa. Tem alguma atividade que é o top de linha, que todos os idosos, ou a maioria, melhor flui, ou não? Não tem regra? Não tem regra, Tá. por conta do raciocínio clínico. Tá. Né? Então, por exemplo, a música faz sucesso. A música é A unânime. música, Roberto Carlos. Roberto Carlos não É a tem paixão pra ninguém. deles. É a paixão deles, não tem pra ninguém. Então, de uma música do Roberto Carlos, a gente escuta, eu tiro várias coisas que eu quero, vários propósitos terapêuticos que pode ter ali. Então, vamos ouvir essa música agora e vamos pensar quantas vezes ele fala a palavra amor. Nossa, muitas, em todas. Né? E aí eles se envolvem na emoção e aí precisa sustentar o que eu pedi, o meu comando. E aí vai cantando a música, então vai gerando outras coisas também. As emoções com que a gente trabalha, né? Eu chamo de gancho motivacional, porque o Roberto Carlos é um exemplo, né? Sim. Pode ter um idoso que não gosta, não suporta Roberto Carlos. Difícil. É difícil, É mas difícil. é um exemplo. Se eu chego lá com uma música do Roberto Carlos e ele não gosta de Roberto Carlos, ou então mexe muito com ele, a emoção vai muito além do que seria legal ou ideal para a gente trabalhar. Então, aquilo precisa ser reavaliado. Por exemplo, Dia das Mães. Geralmente eu não trabalho o Dia das Mães, porque às vezes um feriado, uma comemoração pode gerar uma atividade. Então, geralmente, Dia das Mães eu não trabalho, porque existem alguns pacientes que se envolvem muito com esse dia e podem gerar uma tristeza, um desconforto. Então, isso não é o ideal para aquele momento, para a estimulação cognitiva. Como eu falei, o meu propósito não é gerar frustração, não é gerar tristeza, incômodo, não é? A gente precisa regular o humor de uma forma positiva. Então, se aquilo vai reverter, não vai ficar bom, então eu suspendo também. E você tinha falado também do... Vamos falar sobre a neuroplasticidade, né? Que é o poder do cérebro poder se manter ativo ao longo da vida. Como que você consegue induzir de fato essa atividade, conscientizar a família, que é o principal obstáculo que hoje nós temos, né? Que é a indução que aquilo está sendo bom, né? E o que é a neuroplasticidade? A neuroplasticidade é a capacidade do cérebro de se adequar, de se moldar, não é? Frente a algum desafio, alguma novidade, algo novo que você está fazendo e que existe o preconceito de que, não, eu estou numa certa idade, eu não sou mais capaz. O seu cérebro é capaz, né? Ele é capaz de se moldar. Por exemplo, um exemplo bem prático é quando a gente erra o caminho do GPS e, ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Errei o caminho. O próprio GPS se recalcula, se reconecta ali e já te mostra o outro caminho que tem que sair. Basicamente, o nosso cérebro também é capaz de fazer isso. Então, ai meu Deus... Isso em qualquer idade. Qualquer idade.
mesmo que está no processo do envelhecimento, já tem lá 80, 90 anos, de uma forma, esse cérebro consegue fazer isso ainda, porque ele está ali vivo, ele está funcionando, com uma lentificação, com um pouco de dificuldade, talvez, dependendo do diagnóstico e tudo mais, mas ele consegue, ele está ali vivo, é como o nosso coração, continua batendo. Tem alguma patologia, tem alguma doença, mas ele está ali funcionando, fazendo o que ele precisa fazer para manter vivo. O cérebro é dessa forma. Gente, envelhecer é fantástico, não é só quando a gente fala de envelhecimento, não está associado à doença. Não. Longe disso, tem muito 80 a mais estudando, tem muitos 80 a mais tomando conta de casa ainda. Exatamente. E regrando tudo, né? A Pamela é prova disso, e eu digo que até a maioria. Sim. Né? Poucos realmente têm algum quadro de declínio cognitivo de grande importância que fica impossibilitado, é que a gente acaba olhando para o lado que é mais impossibilitador, mas tem muita gente ativa. Sim, sim. E que está buscando continuar assim. Sim. Não é? A gente sabe que a expectativa de vida aumentou muito. Antigamente não se passava dos 50, 60 anos, já era muito. Hoje em dia a gente tem pessoas com 80, 90 e que está indo, né? Continua. E cada vez mais, como é importante esse trabalho que você faz de trazer pessoas da área da saúde, da área da educação, que transformam essas vidas, né? E que a gente está falando aqui da importância de levar essa informação cada vez mais. Estou envelhecendo, estamos todos envelhecendo, porque a gente, desde que a gente nasce, a gente já começou a envelhecer. E cada vez mais obtendo informação, conhecendo como que funciona a melhor forma, não é? Conhecendo os fatores protetivos e os fatores de risco. Olha, o que eu faço na minha vida, faz uma análise, o que eu faço na minha vida que me prejudica? Então a minha alimentação não está tão boa, eu vou buscar melhorar a minha alimentação. A prática de exercício talvez não esteja tão dentro da minha rotina, tão fazendo parte assim da minha vida, então eu vou buscar um horário, me adequar, me reorganizar para poder praticar mais atividade física, praticar mais exercícios. O que eu estou fazendo para trabalhar com o meu cérebro? Eu vou me inscrever num curso de línguas, eu vou começar a fazer artesanato, eu vou voltar a estudar, eu vou fazer uma nova graduação, ou então eu vou fazer minha primeira graduação. Fiz até o curso médio e agora eu vou terminar de estudar porque eu tenho curiosidade, porque eu posso, porque os filhos estão criados e agora eu vou cuidar de mim melhor. Enfim, vários fatores importantes contam aí agora, né? E com a internet, eles estão digitais também, estão na internet. Eles conseguem buscar essas informações também, não é? E esses idosos ativos que continuam trabalhando, que continuam realizando as atividades que gostam de realizar. E que não deixam porque sabem que podem fazer isso independente da idade, independente de quantos anos tem, né, escrito lá no RG. Vou te contar um caso que eu atendi hoje por telefone, que é uma família que eu faço atendimento domiciliar. Ela não precisa de forma alguma, ela tem mais de 80 anos, ela é artista plástica, cuida do marido, cuida do irmão, equilibra as contas da família, tá? Tem personal. Uau! Tá? E comanda os funcionários da casa. Genial! Tá? Ela é um exemplo a ser seguido. Né? E as pessoas aqui de Jundiaí que são influentes vão identificar essa pessoa de quem eu estou falando, que ela é super ativa e ela é uma amostra do que nós devemos ter como ideal. É uma pessoa altamente regrada na alimentação, faz atividade física, tem estímulo cognitivo, usa os artifícios de internet, enfim, ela é super antenada, positivamente, super antenada.
o meu parabéns para ela, porque Parabéns inclusive eu dei mesmo. parabéns para ela por telefone, porque eu quero chegar assim, com 80 a mais sendo assim. Exatamente. E a gente sempre ouve falar assim, eu não quero chegar 80, 90 para dar trabalho, não é? Então, vamos trabalhar para não dar trabalho, né? Vamos se alimentar melhor, deixar os vícios de lado, bebidas alcoólicas, tabagismo, os próprios alimentos fast food, que hoje a Sim. gente gosta às vezes de praticidade, então compra lá no mercado um pacote Açúcar, de açúcar, gente, pelo amor de Deus. Então se a gente parar para analisar mesmo, muito das coisas que nos geram um problema de saúde, vamos dizer assim, tanto mental, tanto dos exames que dão Sim. ali, os resultados que não estão bons, estão nas nossas mãos, não é? Estão fáceis de consertar, vamos dizer assim. Basta ter uma alimentação saudável, exercícios físicos, se manter ativo cognitivamente, se manter ativo fisicamente, que aí você vai continuar tomando conta da sua vida, como esse exemplo que você deu, não é? Sim. E aí a gente não dá trabalho para os outros. Para ninguém. 50% é genética, né, Pamela? E os outros 50% é a construção. Exatamente. Né, que entra todos esses fatores que ela falou, né, alimentação, controle de índices glicêmicos, colesterol, hipertensão, manter a vida ativa, não ao tabagismo, não ao sedentarismo, né? Por mais que tenha alguma limitação, é lógico que passou de uma certa idade, alguma coisa vai doer, né? Exato. É normal, né? É um corpo mais envelhecido, mas não deixar que isso vá atrofiando, né, Pamela? Exatamente. Porque o envelhecimento vai acontecer. Não Vai tem acontecer. ainda uma pílula que você toma e fala, opa, congelei, né? Não vou mais envelhecer, parou no tempo. Isso não acontece. Mas, infelizmente, podia acontecer, mas... Por isso que a gente tem que buscar outras formas de melhorar tudo isso, né, para poder continuar a vida do jeito que você gostaria que fosse. Até os 80, 90, 100 anos. E passar disso, né? Que E vai virar, passar que já disso. está virando rotina. Sim, Segundo sim. o IBGE, mais de 40 mil pessoas no Brasil já tem mais de 100 anos. Sim. Ou seja, tem município que não tem 40 mil pessoas. Exatamente. É rotina. É. Tem algum recado que você quer transmitir para os seus clientes, futuros clientes? Bom, qualquer dúvida pode entrar em contato pelo meu telefone, pelas redes sociais, estou à disposição. Quem quiser tirar dúvidas, perguntar, não entendi como que funciona isso, estou à disposição. E quem quiser estimular, também estou à disposição. Não tem idade, né, Pamela? Não tem idade. Não Eu tem. costumo dizer assim, que nunca é cedo demais e nunca é tarde demais. Então, resolveu fazer agora, não é tarde. Resolveu mais pra frente, também não é tarde. O importante é começar. Até porque podemos acumular reserva cognitiva. Sim, né? E igual a poupancinha lá do igual banco. uma poupança, gente, pode reservar. Né? Se a gente consegue reservar gordura, por que não reservar reserva cognitiva? Exato, né? Paulinha, põe de novo o GC para mim, por favor. Então, o telefone dela é o DDD 11, ela atende por WhatsApp também, é o 981050076. E o Instagram é panturati, com 2 T's, .psicopedagoga. E você vai conseguir lá saber tudo sobre estímulo cognitivo. Isso. Né? Lembrando, não tem idade, não é porque teve um diagnóstico de demência ou não, basta perceber que está precisando para criar essa reserva. Sim. E assim como a gente vai na academia também trabalhar o corpo, precisa trabalhar a mente. Também, né? Para tudo ficar bem e funcionante. Exatamente. Pamela, muito obrigado por você ter vindo. Eu que aqui agradeço. Falar sobre uma grande importância, que as pessoas só prestam atenção mesmo na reserva cognitiva quando elas recebem um diagnóstico familiar de que alguém está perdendo de forma muito acentuada, né? Porque perdendo, se não repõe, vai perder, né? E é de grande importância.
né? O número de pessoas com demência vem aumentando muito. Metade desses casos a gente sabe que conseguiria reverter de uma outra forma, ou talvez nem teriam o diagnóstico. Exatamente. Mas precisa correr, né? Estamos envelhecendo e o cérebro, consecutivamente, está envelhecendo junto. Sim. E para isso o seu trabalho é fundamental. Sim. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Tá. Obrigado a todos vocês por assistirem. Qualquer dúvida eu estou à disposição. Tá? E replique essas imagens lá na sua rede social, porque as pessoas precisam ter consciência do estímulo cognitivo, que é fundamental. Sim. Desde ir até a padaria, quanto mexer com dinheiro. Exatamente. Né? Muito obrigado. E para você que me segue, para você que tem alguma dúvida sobre atendimento domiciliar ou qualquer outra dúvida ou sugestões aqui no programa, entre em contato lá no WhatsApp, você vai falar comigo mesmo, é no 11 94007 5391, ou lá no Instagram, tanto no da empresa quanto no meu, cuidareasaude.com.br ou @cuidareasaúde, e no meu Instagram, @edivaldo.toledo. Tá? Lá no meu site também você consegue falar comigo, edivaldodetoledo.com.br, sem ir. Toda terça-feira aqui no TV Mais Brasil, a TV da região metropolitana de Jundiaí, com retransmissão lá na TV Três Fronteiras. Pamela, muito obrigado novamente por ter vindo. E ela já se apaixonou pela Carlota. Vou levar embora. Muito obrigado e até breve. Obrigada, Tchau, tchau. Tchau. Olá, tudo bem com vocês? Espero que sim. Quem me acompanha sabe o quanto eu falo da importância de prevenções de lesões na pele dos idosos. E uma ótima indicação, a indicação que eu sempre recomendo aos meus clientes, é a pomada Geriaderm da DV Pharma. A Geriaderm é a primeira pomada de indicação para prevenção de brotoejas e assaduras em idosos e também em adultos que tem essa necessidade de utilização da pomada. Sua fórmula secativa e ação cicatrizante pode ser utilizada para prevenção e tratamento de lesões. Além disso, sua composição é fácil de espalhar e remover, com excelente poder de absorção pela pele. Você encontra a pomada Geriaderm da DV Pharma em uma farmácia perto de você ou contate um distribuidor. Para saber mais, acesse advfarma.com.br/Geriaderm. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu quero apresentar para vocês o Advancept da ADV Pharma. É um removedor de curativos, formulado especialmente para a retirada de esparadrapo e aquela colinha que fica sempre sobre a pele. Também pode ser utilizado para a retirada daquele curativo tipo filme, aquele transparente. Sua fórmula é exclusiva, não contém álcool e contém um silicone, emolientes e solventes que não causam dor. Além de criar uma barreira protetora sobre a pele, também vão hidratar. Sua aplicação é muito simples, basta você aplicar sobre o curativo e aguardar 1 minuto para que o produto absorva, e após isso você pode retirar o esparadrapo de forma prática e indolor. Fácil, né? Retirar o curativo dessa forma. Você pode encontrar os produtos em 30 ml, 100 ml ou 200 ml. Tudo isso daí vai depender da sua rotina de curativos em sua casa. Você pode encontrá-los também em qualquer farmácia próxima à sua residência ou através de um de nossos distribuidores. Quer saber mais sobre o produto? Acesse o link. Até logo. Tchau, tchau. A área saúde conta com profissionais treinados e experientes, que oferecem um cuidado amoroso e dedicado. Com atendimento personalizado, cada cuidado pode ser administrado de acordo com a necessidade que seu familiar precisa, tendo mais tempo para você passar com o seu familiar sem se preocupar com as tarefas diárias. Oferecemos companhia e apoio emocional, o que é tão importante quanto o cuidado físico. Se você está procurando a melhor maneira de cuidar de quem você ama, fale com a Cuidare a Saúde. Cuidare a Saúde. Onde há cuidado, há amor. Bem-vindos à Zelo Ótica, o lugar onde estilo, inovação e visão se encontram.
Localizada estrategicamente no coração do bairro Anhangabaú, em Jundiaí, na via de acesso principal da cidade. Aqui na Zelo Ótica, você encontrará mais do que apenas óculos. Nós oferecemos um conceito inovador quando o assunto é moda e saúde para os seus olhos. Não esqueça de aproveitar o nosso espaço especial do café quando vier nos visitar. Sabe o que é ainda melhor? Você pode agendar seus exames de vista gratuitos aqui pela loja. E não para por aí. Temos promoções e descontos incríveis durante o mês todo. Afinal, você merece qualidade sem comprometer seu bolso. O pagamento é facilitado com opções de parcelamento, porque sua visão merece tudo, sem complicações. Indique um amigo. Se ele comprar conosco, você ganha um incrível par de óculos de sol. É só passar na loja e buscar. Somos especialistas em lentes. Seja visão simples multifocal, nacional ou importada, nós temos o que você precisa para enxergar o mundo com clareza e estilo. Então, se você está em busca de diversidade, saúde, estilo, óculos de grau, óculos de sol, lentes de contato e muito mais, não perca tempo. Venha nos visitar na Zelo Ótica. Sua visão é única e merece o cuidado e atenção que a Zelo te proporciona. Venha descobrir um mundo de possibilidade para os seus olhos. Zelo Ótica, o foco está em você.